pandemia mostrou que é preciso ter políticas de trabalho flexíveis. Sobre esse assunto eu converso agora com a consultora e mentora de carreira, Janaína Fidelis. Tudo bem, Janaína? Olá, Elaine, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com A vocês. gente que agradece. Bom, parece que o pessoal mudou um pouco a visão sobre mercado de trabalho e sobre como deve ser o trabalho, né? A pandemia ela possibilitou que os profissionais experimentassem outras formas de se relacionar com o trabalho. E isso desencadeou duas questões importantes, né? Primeiro, a gente começou a pensar mais na vida que a gente quer ter e qual é essa relação dessa vida com o nosso trabalho. E o segundo aspecto é que a gente viu que processos podem ser otimizados e que nem sempre a gente precisa estar presencialmente na empresa para produzir bem e gerar resultados. Por outro lado, saiu recentemente também uma fala aí do Elon Musk, né? Dizendo que na empresa dele, quem não quiser voltar a trabalhar na empresa, que fique em casa para sempre, é isso? Há quem diga que foi uma fala baseada numa estratégia, porque se as pessoas não saírem para trabalhar, não vão comprar carros. E Olha que ele só. precisa das pessoas comprando carro para se movimentarem. Mas o fato é que essa fala dele trouxe uma discussão muito grande nas comunidades de recursos humanos de que tipos de negócio e que funções podem ou não, né, ser presenciais, híbridas ou até 100% online, porque cada negócio tem a sua particularidade e a gente não pode deixar de considerar também esse fator. Essa mesma pesquisa fala também sobre que mais ou menos 30% pensa que não é mais a pessoa que tem que se adaptar ao trabalho, mas para ter uma qualidade de vida, o trabalho meio que tem que se adaptar à vida da pessoa, né? Isso é bastante interessante, né? É muito diferente de tudo que já se viu anteriormente, né? E assim, e é uma realidade que a gente ainda não vê acontecendo de fato nas organizações. A gente falava muito no profissional encontrar uma empresa e se adequar aos valores organizacionais daquela empresa. Hoje os profissionais, eles estão muito mais empoderados para reconhecer os seus valores pessoais, as suas aspirações, o que elas querem e buscar empresas que possibilitem isso. Então, algumas coisas já estão aí no topo do que a gente não tolera mais, como por exemplo, preconceito, atitudes desrespeitosas, pouco foco no desenvolvimento, e isso acaba forçando as empresas, Elaine, a repensarem suas políticas e práticas de gestão de pessoas. É interessante. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos, na época eu podia registrar com 15 anos, hoje é a partir dos 16, né, como menor aprendiz. Mas é interessante que a gente tinha muito medo do patrão, do gerente, do chefe, tinha medo de perder o emprego. E talvez essa geração ainda siga um pouco assim. Ou a pesquisa já mostra que isso mudou um pouco até para esse pessoal mais velho. A geração mais jovem, né, principalmente aí essa turma nascida dos anos 2000 para cá, eles têm mais coragem para fazer alguns movimentos do que nós, que muitas vezes fomos educados a pensar no emprego como uma coisa estável para a vida toda, né? Então a gente ainda sente um pouco mais dificuldade de mudar esse referencial. Mas também vivíamos numa época, Elaine, onde as oportunidades eram difíceis de serem acessadas. Hoje você tem acesso muito fácil a vagas, a empresas, você participa de processo seletivo à distância. Então facilitou o acesso, mostrando mais possibilidades, fazendo com que pessoas de todas as gerações possam aí, né, protagonizar nas suas escolhas profissionais. Isso é muito legal, né? Esse empoderamento. Não quer dizer que vai sair desrespeitando, rejeitando, mas esse empoderamento do trabalhador acaba de alguma forma fortalecendo também, né? E a melhor condição é aquela onde eu estou num lugar feliz, porque a gente já sabe por pesquisas que felicidade gera produtividade. Então, as empresas também buscam pessoas que tenham uma identificação com aquela cultura, com aquela empresa, para que haja um casamento, se não perfeito, quase perfeito, entre o que eu quero e sei fazer bem com a necessidade da empresa. Essa seria o melhor dos mundos. Com certeza. E Jana, você tem percebido que as empresas estão com um olhar mais voltados para isso, ou pelo menos estão mais tranquilos e pensando em implantar talvez esse tipo de trabalho? Olhando sim.
praticando não tanto. Existe uma intenção das organizações, né, de pensar na atração e não só na retenção. A gente escutava muito, né? O que, que eu faço para reter essa pessoa aqui, como se fosse algo que era uma perda gigantesca se alguém saísse. Hoje já estamos normalizando que algumas pessoas elas vão sair sim. Por quê? Seja por salário, seja por identificação com a cultura, seja por formato de trabalho, né? Mas ainda assim, o foco no resultado predomina, de maneira geral, em empresas de pequeno, médio e grande porte. É o que eu percebo no meu contato com lideranças, né, semanal. Mas o bom é que já existe a intenção e já existem boas práticas para serem modeladas, mas ainda não é a maioria. Você acha que falta muito ainda para a gente conseguir, pelo menos, chegar aí no meio termo entre empresas e funcionários para ter essa flexibilidade? Eu acho que a gente vê em empresas maiores, e empresas de tecnologia, principalmente, algo mais próximo desse equilíbrio entre o que a empresa precisa e o funcionário. Mas a gente ainda tem uma questão, hoje o Brasil tem muitas empresas de pequeno e médio porte, né? Predominância são de empresas de pequeno e médio porte, e que às vezes o profissional ele executa diversas atividades, né, ao mesmo tempo, tem uma questão ali de recurso mais escasso, e que com isso gera um pouco mais de dificuldades em pensar outras formas de flexibilização. Mas é um caminho que não tem volta, e a empresa que não repensar, não adequar e não tiver um foco realmente, né, na construção dessa melhor relação de trabalho com o seu colaborador, ela vai perder os melhores talentos, é fato. A gente sabe que nos Estados Unidos o home office já é uma realidade em muitas áreas até antes da pandemia, né? Você acha que esse atraso, vamos colocar assim, do Brasil, tem a ver com a forma de lidar com o trabalho do povo brasileiro, do jeitinho brasileiro, da não confiança, talvez, do empresário no seu funcionário? Eu acho que tem alguns paradigmas, um pode ser o jeitinho, né, da relação de não confiança. Então, se o meu colaborador ele está em casa, ele não está trabalhando, ele pode estar fingindo que está trabalhando. Tem uma questão do aspecto do contato, que para a gente é muito importante. A gente brasileiro valoriza muito, né, o contato. E os Estados Unidos são hoje o berço da gestão, né? Então, assim, as principais pesquisas vêm hoje dos Estados Unidos, as inovações também. Então, eu acho que a gente está caminhando um pouco mais atrás, a pandemia acelerou esse movimento, mas é um caminho que a gente não tem como dar um passo para trás, não. A gente pode até encontrar uma medida, talvez nem lá nem cá, né? E o trabalho híbrido vem possibilitando isso, mas não entender que o home office é uma realidade, que ele é bom para todo mundo. Acho que a gente não volta nesse passado, não. Precisamos desenvolver mais líderes focados na gestão e não na microgestão, porque a microgestão fica no comando e controle, né? E aí realmente dificulta essa gestão à distância. E é legal que ambas as partes, né, tanto empresários como funcionários, também lidem bem com essa flexibilidade e cheguem a um acordo, né? Porque assim, toda vez que alguém bate o pé, faz birra e tal, a chance de dar errado é muito grande, né? E isso aumenta também o nível de autorresponsabilidade do colaborador, né? Porque ele está ali fazendo gestão da sua agenda, gestão da sua demanda, não necessariamente tem alguém em cima ali, né, controlando o que essa pessoa está fazendo. Então, isso tem exigido que nós, profissionais, desenvolvamos aí, a gente desenvolva algumas competências, algumas soft skills importantes, como senso de urgência, autorresponsabilidade, proatividade, protagonismo, né? Então, tem o lado do quanto a gente também precisa fazer a nossa parte para que isso dê certo. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente, viu? Obrigada, o prazer é meu, é um prazer sempre estar aqui e agradeço pelo convite, Elaine. Até a próxima.